A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos no ar há 11 anos, levando uma mensagem divina a todos os corações sintonizados conosco. Também pelo YouTube, o canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Vamos estudar sobre problemas com matrimônio. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. No final, a vitória será sempre do amor. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre problemas no matrimônio. O amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais exaurir-se. Partidários da libertinagem, porém, empenham-se em insensata cruzada para torná-lo livre, como se jamais não houvera sido. Existem até as relações íntimas, como o sujeito está dizendo que está fazendo amor. Não é nada disso. O amor é algo sublime. O amor não condena, não julga, não aprisiona. Como Paulo de Tarso vai falar na sua epístola, no capítulo 13, que é a maior lição de amor que alguém já ouviu na vida. Sinceramente, não tem nada igual. Ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, enfim, mas se nós tivesse amor, nada seria. E finaliza, né? Hoje permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior das caridades é o amor. A caridade já é o amor em ação. O amor, ele não tem ciúmes. Como eu disse, ele não aprisiona, ele liberta as pessoas. Essa coisa do cara matar porque disse que amava muito, olha, não tem nada de amor isso aí, não é? Isso é posse, possessão, achar que você é dono de alguém, como existem muitos feminicídios hoje em dia. A mulher não quer mais ficar com uma pessoa, com um homem, e separa-se e ele não aceita. Olha, siga a sua vida, meu irmão. Confundem-se com sensualidade e pensam convertê-lo apenas em instinto primitivo, predonizado pelos impulsos da sexualidade atribulada. Liberdade para amar, sem dúvida, disciplina para o sexo também. Amor é emoção, sexo, sensação. Compreensivelmente, mesmo nas uniões mais ajustadas, irrompem desentendimentos, incompreensões, discórdias que o amor suplanta. Olha, dizer que todos vivem 100%, claro que não. Existem casais que vivem maravilhosamente bem, mas sempre acontece lá, uma vez ou outra, um atrito. Mas o amor supera essas diferenças. Aí que está a diferença verdadeira do amor real. É por isso que eu sempre gosto de afirmar, as uniões, elas têm que ter afinidade, sabe? Senão não funcionam de jeito nenhum. Aqueles casamentos por interesse, eles duram aí 6 meses, 1 ano, talvez não passe disso.
Porque imagina você ter que conviver com uma pessoa que você não tem a mínima afinidade, casou-se por interesses financeiros, como acontece em muitos casos. É um tal de casa separa que não funciona. Ou por status, né? Porque a pessoa é famosa, mas não tem a figura do amor. Não adianta. Não vai funcionar por muito tempo. Quando Jesus disse que o Deus uniu o homem não será capaz de separar, ele estava falando das uniões por afinidades, por amor. Não um casamento arranjado, né, com seu cerimonial, não é nada disso. São os afins. O matrimônio, desse modo, é uma sociedade de ajuda mútua, cujos bens são os filhos, espíritos com os quais nos encontramos vinculados pelo processo e necessidades da evolução. Pensa, portanto, refletindo antes de casar. Reflexiona, porém, muito antes de debandar após assumidos os compromissos. Também é uma coisa que devemos pensar sempre, né? Principalmente os jovens, quando querem construir aí matrimônios, devem deixar a vida de solteiro, porque muitos casais casam e parece-me que estão livres. Não é bem assim, você tem um compromisso assumido, vão vir filhos. O que puderes reparar agora não transferirás para o amanhã, enquanto luze tua ensancha, produzem bens valiosos e não se arrependerás. Então devemos fazer hoje para não deixarmos para amanhã, porque às vezes a dívida aumenta. Tendo em vista a elevação do casamento, Jesus abençoou em Caná da Galiléia com sua presença, tomando-o como parte inicial do seu ministério público entre os homens. Há quem diga que foi o primeiro milagre, assim chamado pelos nossos co-irmãos, né, naquela boda de Caná, quando Jesus transforma água em vinho. Deu a saciedade para que as pessoas sentissem que estavam tomando vinho. E Paulo, discípulo por excelência, pensando nos deveres de incorruptibilidade matrimonial, escreveu, conforme a epístola número 5 de Efésios, nos versículos 22 a 25. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Em tão nobre conceito não há subserviência feminina, nem pequenez masculina, antes o ajustamento dos dois para a felicidade no matrimônio. É porque a mulher, há tempos atrás, era subserviente. Era apenas uma máquina de reprodução e mais nada. Né? O senhor, dono dos engenhos ali, das grandes fazendas, mandava, desmandava. A pobre da mulher só ficava à beira do fogão, cuidando das crias, né? Das crianças e mais nada. Não tinha liberdade. Isso, graças a Deus, foram sendo conquistados aos poucos. Mesmo assim, ainda existem no nosso país diferenças salariais entre homens e mulheres, o que é um absurdo. Nem todos os aflitos, porém, muitos que sofrem engendram as aflições de que se tornaram vítimas inertes. Sim, o homem é artífice do seu próprio destino. Então, o que acontece muitas vezes é que os próprios sofrimentos são causados por nós mesmos. Carregam o sofrimento, inspirando e exalando o gás da ira mal dissimulada, com que mais se intoxicam e mais se envenenam em derredor. Pessoas aflitas esmagam-se nas paredes estreitas de usura de que se não libertam. Estertoram nas garras do ciúme que as enceguece. Desagregam-se sob os caramartelos da insatisfação face aos prazeres dissolventes. Transitam em sofreguidão contínua ao estridor da revolta que os agoniam. Turbam-se nas densas nuvens da desesperança, tombam desfalecidas nas urgiduras do desânimo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que pensar bastante sobre todas essas coisas, principalmente nas nossas responsabilidades com relação à vida, ao próximo, né? Os filhos. Toda a aflição se fixa nas raízes que devem ser extirpadas. Algumas possuem causas atuais, enquanto outras se prendem ao passado espiritual, constituindo tais fatores a justiça impertérrita que alcança os infratores nos códigos divinos do amor e do equilíbrio. Lembrando que também é muito comum nós jogarmos as responsabilidades para o passado. Estou passando isso porque eu fiz mau uso disso e daquilo, acolá. Olha, o homem se perde normalmente no labirinto da sua vida íntima aqui, na atual encarnação,
com seus erros cometidos aqui e agora. Então, muito mais problemas na atual existência do que no passado. Do passado são marcantes. Por exemplo, uma lesão de nascença, né? Uma cegueira, uma idiotia, um problema mental. Tudo isso está ligado a um passado. Os difíceis relacionamentos, a pessoa não consegue se relacionar, pode ter vínculo do passado. Mas grande parte dos problemas acontece na atual existência. Exatamente o comportamento humano. Então temos que entender, meditar e procurar um rumo. E o Evangelho de Jesus é o convite que eu faço aqui para todos. Então a aflição de vário porte conduzem ao crime de muitas denominações. Somente a aflição resignada e confiante de pronto receberá o consolo. A chuva que reverdece a terra crestada em tempestade aniquila colheitas, despedaça jardins, carcome o solo. Então, nada com demasia, tudo moderadamente. Né? O repouso sensato refaz as forças. Prolongado anestesia os estímulos, entorpecendo a vontade e a ação. Aflitos que, não obstante, em lágrimas atendem alheio pranto. Apesar de perseguidos, não se fazem perseguidores. Embora, sob justiça, confiam na probidade. Sem embargo, enfermos estimam a saúde do próximo. Todavia, incompreendidos, desculpam e sustentam a coragem do bem. No entanto, enfaimados, alevantam o ânimo onde se encontram, mesmo em quase alucinação. Tal a monta de problemas e dificuldades. Recorrem à oração refazente e à meditação renovadora. Serão consolados. Nem todos os aflitos, porém, lograrão consolação. Há os que impõem tais ou quais medidas a fim de saciar-se, que esperam este ou aquele resultado com que pensam comprazer-se, que situam esse ou outro fator como o único pelo qual se apaziguariam. Uma ou duas únicas opções para fluir em felicidade, e, entretanto, são recursos da ilicitude, quando não dos caprichos que estão sendo disciplinados pela própria aflição. Transladarão oportunidades, adiarão benesses, sofrerão. Não podem ser consolados, porquanto não aspiram a conforto e sim de esforço, triunfo, vanglória. Nicodemos possuía dúvidas honestas. Foi esclarecido. Marta inquietava-se no afã do zelo exagerado, recebeu diretriz. Zaqueu dispunha de moedas azinhavradas, trocou-as pelos tesouros imperecíveis. Madalena fossilava na perversão, obsidente conseguiu curar-se. Antes, aflitos, abriram-se ao consolo vertido das mãos de Jesus Cristo. Indispensável valorizar a aflição, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho em clima de serenidade, respeito e amor. Ali, todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Evidentemente, sofre agressões do íntimo, convulsionado, petardos mentais contínuos, produzem-te desequilíbrio. De fora chegam as investidas da ignorância e da impiedade, que te dilaceram com profundos golpes. São incontáveis as agressões, vibrações perniciosas que exteriorizas ou absorves em comércio psíquico, agridem os outros, que revidam inconscientes. Palavras ácidas que proferes, ferrintes, quando enunciadas, poutrem na tua direção. Atitudes descorteses que assumes ou que têm para contigo e maceram teus sentimentos. Sim, estás agredido, porque não conseguistes ainda a doçura que recolhe a animosidade sem revide,
a biliosidade sem azedume, a investida do desequilíbrio sem revolta, assodado por fatores intrínsecos que te desarmonizam, não pudestes armazenar forças para o autoburilamento que te imunizaria contra as investidas perturbantes. O espírita é alguém que, encontrando a explicação dos motivos dos sofrimentos, penetra-se de luz e paz, revida mediante os métodos da confiança ilimitada em Deus, deixando à vida as respostas mais úteis aos que a desconsideram. Não toma nas mãos as rédeas da justiça, armando-se de látego e baraço ou esgrimindo os recursos coarquitadores, nem os da punição. Se não concorda com o erro e a criminalidade, não se transforma em julgador, antes age e produz corretamente, reagindo pela atitude positiva e elevada com que expõe a excelência dos conhecimentos que o vitalizam. O triunfo dos agressores é semelhante a vapor que os vence no auge do êxito, enquanto a vitória dos agredidos é a paz do coração. Toda aflição, pois, é recurso providencial que a vida se utiliza para aproximar-te da verdade. Não recalcitres, nem sintonizes com aqueles que transmitam as densas faixas do primitivismo e da agressividade. A vida na Terra, por mais longa, é sempre breve. Felizes aqueles que concluem a jornada quites em relação aos deveres, assumindo, podendo olhar para trás sem amarras, nem dependência de qualquer natureza, livres após os embates terminados. Incitado a adensar a massa dos atormentados, recorda Jesus e prossegue manso, sofrendo sem impor desespero a ninguém. Asseverou-nos ele que todo aquele que ganhar a vida, perdê-la, enquanto o que a perder, tê-la ganho. Assim, informado, não desfaleças e prossegue agredido, porém jamais agressor. A terra é um fundo abismo onde se multiplica o desespero e a amargura reina. Afirma o pessimismo. Mas o amor fraternal, que não persegue nem objurga, coloca mãos à obra do seu erguimento e tudo renova. Viver entre os homens significa padecer em cada instante a severo ódio. Todavia, o amor fraternal toma as cruzes em que estão as criaturas de braços estendidos e transforma as traves em rotas luminosas para a liberdade. Servir, amar, perdoar são expressões utópicas da fraqueza dos vencidos. Atesta a desesperação. Sem embargo, o amor fraternal serve, ama, perdoa e gera clima de otimismo, onde a ruína semeara destruição. Não vale os esforços e as renúncias para aqueles que estão caídos. Atestam os que deixaram tismar pela desdita. Porém, o amor fraternal se converte em degrau abençoado, e por ele se elevam os que jazem no sofrimento, alcançando-os no cume da vitória. A morte, sem dúvida alguma, é a veneranda porta da liberdade, graças ao aniquilamento que põe o cinismo materialista. E o amor fraternal rasga o túmulo, desvendando os enigmas da imortalidade para abrir os braços ao transeunte da via redentora. Há sempre lugar para que o amor fraternal se manifeste. Se chove e alguém blasfema, ele aponta a alegria do campo que reverdece. Se o sol arde e outrem reclama, ele fala do benefício da caridade, que enseja trabalho dos que necessitam viver. Se irrompe a guerra, ele é o caminho da paz.
Se governa a paz, faz o elo da fraternidade que faculta o progresso. Fala-se muito de amor entre os homens da terra. No entanto, convertido em expressão de sexo, em desvario, temo-lo confundido por paixão animalizante, e não passa de instinto procriativo, que a insensatez corrompe. Sugere-se tal amor como solução simplista para todos os problemas, e a imposição não vai além de arroubo oratório ou cometimento literário, com que muitos se comovem e nada realizam. O amor fraternal, que recorda o herói anônimo, que se ocultou nos trapos da carne para edificar a vida na humanidade de todos os tempos, é alavanca promissora e eterna, de que pode dispor para alçar os que caíram e te ergueres na direção da plenitude da vida. Quando todos os métodos te pareçam ultrapassados e quando todas as técnicas estiverem desvitalizadas, quando as circunstâncias se manifestarem aziagas e as ocasiões se fizerem pessimistas, aplica o amor fraternal, sem pressa, sem reproche, sem imposição, como alguém que dilui unguento balsâmico e perfumado sobre nodosa ficção orgânica e conta com o milagre do tempo para resolver o impasse. Verás então reflorescer a esperança, renascer a alegria, ressurgir a felicidade onde há pouco sobrenadavam destroços, graças agora ao amor fraternal. A análise crítica, produzida com fins edificantes, é perfeitamente salutar, desde que não se transponha os limites do objeto estudado para a mordacidade em relação ao seu autor. Comumente, os que arvoram a críticos por sistema, hábito, malsã, que se não consegue liberar, são espíritos aturdidos, manipulando os caramartelos da revolta íntima com finalidades perniciosas. Transferem os próprios fracassos para o que combatem. Quando a seu turno não triunfaram, ou destroem em constante agressividade, com receio de competidores. Desnaturam o fato para colimar razões e êxitos, interiormente atenazados, com resultados que lobrigam. Quando corrigem, humilham sem a probidade que deve caracterizar o ensino. Se ajudam, exibem-se, ignorando a excelência da arte da descrição. Para orientarem, impõem condições, pecando pela base graças ao esquecimento de que a melhor diretriz parte do exemplo de quem a ministra. São arrogantes, inacessíveis, incitados a qualquer pronunciamento. Colocam a máscara da austeridade com que disfarçam o semblante da habitual zombaria. Quando desdenham tudo e todos, apaixonados, exigem que se lhes acompanhe pela cartilha que usam. Recusados, revelam-se odientos. Impopulares são suportados, anarquistas e descaridosos. Fazem-se respeitados, ou melhor, temidos. Riem circunstantes, antes doestos e xistes, porém, receiam-nos. Aplaudem-nos, mas não os conseguem amar. São divertidos, todavia perigosos. Ensameiam por toda parte, transformando-se em praga perniciosa. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Semeando Rosas. Uma rainha de Portugal de nome Isabel ficou conhecida por sua bondade e abnegada prática da caridade. Ocorre que seu marido, o rei Dom Diniz, não gostava das excursões da rainha pelas ruas da miséria, muito menos das distribuições que ela fazia entre os pobres. Não podia admitir que uma mulher nobre deixasse o trono das honras humanas para se misturar a uma multidão de doentes, famintos e mal vestidos. A bondosa rainha, no entanto, burlava a vigilância de soldados e damas de companhia e buscava a dor nos casebres imundos, levando de si mesma e de tudo mais que pudesse carregar do palácio. Não levava servas consigo,
pois isto seria pedir a elas que desobedecessem às ordens reais. Era humilhante, segundo o seu marido, o que ela fazia. Como uma rainha nascida para ser servida, realizava o trabalho de criados, carregando sacolas de alimentos, roupas e remédios. Certo dia, ele mesmo a foi espreitar. Resolveu surpreendê-la na sua desobediência. Viu quando ela adentrou a despensa do palácio e encheu o avental de alimentos. Quando ela se dirigia para os jardins do palácio, no intuito de alcançar a estrada poeirenta, nos calcanhares da fome, ele saiu apressadamente do seu esconderijo e perguntou: "Aonde vai, senhora?" Ela parou, assustada, no primeiro momento. E porque demorasse para responder, ele alterou a voz e com ar acusador indagou: "O que leva no avental?" Levemente ruborizada, mas com a voz firme, ela finalmente respondeu: "São flores, meu senhor." "Quero ver", disse o rei, quase enraivecido por sentir que estava sendo enganado. Ela baixou o avental que sustentava entre as mãos e deixou que o seu conteúdo caísse ao chão, num gesto lento e delicado. Num fenômeno maravilhoso, rosas de diferentes tonalidades e intensamente perfumadas coloriram o chão. Consta que o rei nunca mais tentou impedir a rainha da prática da caridade. Para quem padece as agruras da fome, sentindo o estômago reclamar do vazio que o consome. Para quem ouve sofrido as indagações dos filhos por um pedaço de pão, umas colheres de arroz, a cota de alimento que lhes acalme as necessidades, é semelhante a um frasco de medicação poderosa. Para quem esteja atravessando a noite da angústia, junto ao leito de um filho delirando em febres, as gotas do medicamento são a condensação da esperança do retorno à saúde. Para quem sente as garras afiadas do inverno cortar-lhe as carnes, receber uma manta que o proteja do vento gélido é uma aventura. Por isso, quem leva pães, agasalho e conforto é portador de flores perfumadas de vários matizes. Há muitos que afirmam que dar coisas é alimentar a preguiça e fomentar a acomodação. Contudo, bocas famintas e corpos enfermos não podem prescindir do alimento correto e da medicação adequada. Se desejarmos os seres ativos, envolvidos com o trabalho, preciso é que se lhes dê as condições mínimas. Não se pode ensinar a pescar alguém que sequer tem forças para segurar a vara de pesca. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, devemos nos prepararmos de todos os lados, porque virão para prender os homens de boa vontade. Deve preparar-te vigilante em oração, porque do seio mesmo daqueles que nos cercam pode advir os piores ataques. Quanto menos esperamos de pessoas próximas, é que advém muitas vezes as dificuldades. E sabemos, Senhor, podemos contar contigo, com toda essa espiritualidade amiga, com os nossos benfeitores, dispostos a nos orientarmos nos momentos mais difíceis do nosso ser. E que sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. E que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.